unidos por justa causa. Vamos ler o texto, meus irmãos. Depois situarei os irmãos dentro do contexto, para que assim possamos expor. Se os irmãos lembram, o verso 10, que nós vamos começar a ler agora, de Obadias, ele foi o último verso do nosso último sermão. Até aqui nós temos 4 sermões. O primeiro foi o panorama, depois, em seguida, e hoje é o 4º sermão. E o verso 10 faz parte do 3º sermão, mas que é a transição entre o 3º com o 4º. E na leitura, acredito que fica claro para os irmãos que os versos 11, 12, 13 e 14 são a causa da punição do verso 8, 9, propriamente dito. Então, na leitura, espero que os irmãos lembrem de tudo que nós falamos até aqui, na profecia de Obadias, que é o Senhor combatendo a arrogância, a soberba, pecados que nunca deixou de existir, em todo o tempo, em todo momento, independente da situação que estejamos vivendo, de bonança ou de escassez, de alegria ou de tristeza, a arrogância e a soberba sempre esteve presente. Normalmente a gente quer associar arrogância e soberba, não é? Na alegria, na bonança. A gente comumente não associa esses pecados quando a gente está passando por dificuldades, por tristezas, por desilusões. Mas a Bíblia manda, ela não pede, que a gente vasculhe nosso mais íntimo do ser, e não por nossa própria força, mas como o próprio salmista Davi assim declarou: Senhor, sonda meu coração, porque todo pecado praticado, ele só é praticado, meus irmãos, depois de pensado, depois de desejado. Por isso, o livro de Obadias é tão presente para os nossos dias. Verso 10, meus irmãos. Por causa da violência feita ao seu irmão Jacó, você ficará coberto de vergonha e será exterminado para sempre. No dia que estranhos levaram os bens de seu irmão Jacó, você estava presente. Quando estrangeiros entraram pelos portões e lançaram sorte sobre Jerusalém, você mesmo era um deles. Você não devia ter olhado com prazer para o dia do seu irmão, o dia da sua calamidade. Você não deveria ter se alegrado pelo que aconteceu com os filhos de Judá no dia da sua ruína. Você não deveria ter falado de boca cheia no dia da angústia. Você não deveria ter entrado pelo portão do meu povo no dia da sua calamidade. Você não devia ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade. Você não devia ter posto as mãos sobre os seus bens no dia da sua calamidade. Você não devia ter parado nas encruzilhadas para exterminar os que escapassem. Você não devia ter entregado ao inimigo os que escaparam com vida no dia da sua angústia. Vamos orar, meus irmãos, pedindo a Deus o discernimento, a compreensão desse texto. Senhor, estamos aqui mais uma vez, carentes e necessitados de compreender qual a relação desses versos, qual a relação desses fatos acontecidos tão distantes de nós. Qual a relação, Senhor, para o adolescente que está aqui, para o jovem, para o adulto, para o idoso, para todos nós aqui, Senhor.
independente do nosso nível intelectual, social, o que essas palavras querem nos ensinar, Deus? Certamente, muitas coisas. Então, Senhor, te imploramos, fala aos nossos corações. Fala aos nossos corações ao ponto de sairmos daqui, Senhor, entendendo a necessidade de mudança de vida na área dos pecados aqui abordados. Em nome de Jesus, Senhor, não permita que as nossas mentes venham navegar por outro caminho a não ser o caminho, o entendimento, o aprofundamento das verdades contidas nesse texto. Ó Deus, tu nos trouxe até aqui, nos faz consciente da necessidade de aproveitar a oportunidade de crescer na graça e no conhecimento. Tem misericórdia de nós, Senhor, é que eu te peço. Fala através da tua palavra aos nossos corações, edifica-nos, confronta-nos, consola-nos, Senhor. Nos faz crescer na tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, no sermão anterior, do verso 8 a 10, apareceu aquela expressão, naquele dia. Naquele dia. E nós aprendemos, tanto em Amós, como em Joel, que essa expressão naquele dia, a gente compreendeu que era um dia específico, que o juízo de Deus ia vir sobre o seu povo, por viver em desobediência a ele. Mas, ao mesmo tempo, a expressão naquele dia, especificamente nós vimos isso em Amós, que apontava para o grande dia que o Senhor virá de uma vez por todas para resolver e colocar em prática o seu juízo final, a sua justiça final, a sua punição final, e estabelecer a redenção por completo por aqueles que viveram segundo a sua vontade. Aqui, a expressão naquele dia está associada a um ato de juízo de Deus que aconteceu num tempo e no espaço. Muitos acreditam que esse verso 8, naquele dia, esses fatos aconteceram. Que fatos? Nós vimos 3 coisas. O Senhor ia acabar com a sabedoria do povo que se vangloriava no seu conhecimento, desconsiderando a vontade, o conhecimento, a sabedoria de Deus. Deus diz, eu vou acabar com aquilo que vocês acham que é sabedoria, que vocês acham que tem. Eu vou desfazer a coragem de vocês. Verso 9. E o verso 10, que nós acabamos de ler aqui dentro do nosso texto de hoje, diz, eu vou trazer a vergonha sobre vocês. Eu vou trazer a desonra sobre vocês. Por que que Deus vai fazer isso? Deus vai fazer isso sem critérios? Aleatoriamente? Não. Por isso o nosso texto de hoje traz esse enunciado, que Deus vai punir por justa causa. As pessoas estão vivendo as suas vidas hoje como os irmãos de Jacó, Esaú. As 2 descendências estão aqui. Jacó, chamado de Israel. Esaú, chamado de Edom, os edomitas. Os edomitas, em especial aqui em Obadias, estavam vivendo a sua vida à custa da sua própria sabedoria, à custa da sua própria força, coragem, à custa da sua própria honra. E o Senhor diz, eu vou acabar com tudo isso. A honra de vocês, a coragem de vocês e a sabedoria de vocês. E se você tiver prestado atenção, o nosso texto de hoje começou o Senhor sendo bem específico, bem direcionado, bem pessoal. A palavra você aparece aí várias vezes. Está sempre associada dia. O que o profeta está tentando passar é que a profecia dele é para que cada um entenda ela no seu particular. Cada um receba ela como primeira pessoa. Eu estou pregando aqui agora e todos vocês estão diante de mim. Cada um de vocês tem que se enxergar aqui como você. O você. E aqui no nosso texto de hoje, nessa passagem, nós vamos ver 4 pecados que foram a causa do Senhor puni-los.
E muitos acreditam que a punição, esse juízo que está aqui declarado no verso 9, verso 8, verso 9 e verso 10, aconteceu no primeiro século com o Império Romano, que chegou e acabou com a nação dos edomitas. Tanto que não existe, não se fala mais hoje. Muitos acreditam, outros acreditam que ainda existam por aí, mas que se findará no dia que o Senhor voltar. Eu estou mais na primeira possibilidade. Acredito que isso aqui se cumpriu. Esse dia chegou para eles no primeiro século. E quais foram os pecados que foram a causa para que Deus dissesse o que está escrito no verso 8, verso 9 e verso 10, meus irmãos? Vamos lembrar? Naquele dia diz o Senhor: destruirei. Um Deus que destrói. Que não é muito comum nos nossos dias se falar de um Deus que destrói. Mas sim um Deus que traz à existência aquilo que não existe. Sim, ele faz isso, é um Deus de milagre, de maravilha. Mas Deus é um Deus que destrói, é um Deus que pune. Está aqui. Destrói o quê? Os sábios de Edom. E o entendimento do monte de Esaú. Esaú, Edom, a mesma coisa. Verso 9. É o mesmo Deus que destrói o quê? Os seus valentes, ó Temã, uma das cidades principais. Ficarão apavorados, porque no monte de Esaú todos sejam exterminados pela matança. E o verso 10, o Senhor vai exterminá-los e vai cobri-los de vergonha. Meus irmãos, a primeira pergunta que se deve fazer: por que Deus está sendo tão radical assim? O que foi que esse povo, essa nação, os edomitas, fizeram para que Deus dissesse palavras tão duras? E para nós aqui, que ele cumpriu. O que foi? O que foi? Vamos só lembrar o que foi que eles fizeram. O nosso texto vai relembrar, vai dar nome a esses pecados. Mas vamos só lembrar o que foi que eles fizeram. Vamos lá para Amós. Amós capítulo 1. Vamos só lembrar, meus irmãos. Amós capítulo 1, o que foi que esse povo fez. Amós capítulo 1, verso 6. Olha aí o que está escrito. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Gaza, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo, porque levaram em cativeiro todo o meu povo para entregá-lo a Edom. Edom. Entregá-lo aí é vendê-los. Edom. Não se esqueça, Edom é Esaú, irmão de Jacó. Fraternidade aí, são irmãos. O que é que eles faziam? Compravam os seus próprios irmãos, escravizavam os seus próprios irmãos. Agora vamos para o verso 9 do mesmo capítulo. Assim, diz o Senhor, por 3 transgressões, vai punir Tiro. Puniu Gaza, os filisteus, um dos maiores inimigos do povo de Deus, os filisteus. Tiro, um dos maiores inimigos, os carniceiros. E olhe quem estava associado com Tiro, assim como estava associado com os filisteus. Quem? Edom, olha aí. Por 3 transgressões, Tiro, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo, porque levaram em cativeiro todo o meu povo para entregar a quem? Edom. Agora vamos para o verso 11. Agora o verso 11 do capítulo 1 é direcionado a Edom. Edom tem uma promessa de castigo. Olha aqui o que o texto diz. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Edom, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo. Por quê? Porque perseguiu o seu irmão. Verso 11 do capítulo 1 de Amós. Edom perseguiu o seu irmão com a espada e não teve nenhuma compaixão dele. A sua ira não cessou de despedaçar e conservou a sua indignação para sempre. Só com esses textos aí, a gente já entenderia por que Deus foi tão duro no verso 8, 9 e 10 de Obadias. Mas aqui o Senhor
traz de forma prática. Por que que eles agiram assim? Por que que eles escravizaram? Por que que eles levantaram a espada, lutaram contra o seu próprio sangue, de uma forma tão perversa, de uma forma tão tirana? E perceba, era a semelhança dos seus parceiros. Eles foram tão tiranos quanto os tíros, da cidade de Tiro, do império de Tiro, da nação de Tiro. Eles foram tão cruéis como os filisteus de Gaza. Por isso, Senhor, Deus, olha para eles e diz, isso não vai ficar assim. Aí lembra, meus irmãos, só abrindo aqui um parênteses, lembra-se que eu disse para os irmãos, meus irmãos, na história bíblica, o povo de Deus sempre foi um povo sofredor. Aí lembra que eu fiz a conotação e o link com os tempos que nós estamos vivendo no Brasil. Um tempo de tanta prostituição, promiscuidade, de tanta injustiça. Acho que o Salmo 73 nunca ficou tão em voga nos nossos dias. Eu estou em tempo de tropeçar, meus pés estão escorregando quando eu olho e vejo um ímpio prosperando, tudo dele dando certo. Fica doente, mas logo fica curado. Não falta dinheiro, não falta alegria, não falta prazer. Eles humilham aqueles que não deveriam ser humilhados, eles caçoam, e eu vejo eles se dando bem. E muitos desses que estavam se dando mal, onde eles se vangloriavam, eram um de nós, ou é um de nós, ou é um de nossos irmãos. Aí o que é que a Bíblia nos ensinou na aplicação? Não se preocupe, se os nossos olhos não chegarem a ver Deus fazendo justiça, isso não quer dizer que Deus não vai fazer justiça. Porque Edom, foram mais de 2000 anos, até que de fato se cumprisse o que o verso 8, 9 e 10 de Obadias acontecesse. 2000 anos, Deus faz justiça. Mas se demorar mais de 2000 anos, se eu morrer, quando você ressuscitar, você vai ver Deus fazendo justiça. Agora voltando para o nosso texto. No verso 11, no verso 12, no verso 13, no verso 14, há 4 pecados aí. 4 pecados que faz jus à punição de Deus, que corrobora para o nosso enunciado, a justa causa. Peço que o irmão passe aí, para os irmãos verem os 4 pecados. Está aí, ó. Os 4 pecados que fizeram Edom ter parceria com os filisteus, que fizeram com que Edom tivesse parceria com Tiro, e com tantos outros mais, alianças que nós vimos no sermão passado que ele fez, que eles fizeram. Daí foram esses 4 pecados: indiferença, insensibilidade, ganância, crueldade. Você perceba aí, e eu acredito que isso é proposital, essa sequência. O indivíduo que é indiferente, ele vai ser insensível. O indivíduo que é indiferente, insensível, certamente ele é uma pessoa egoísta. E egoísmo está sempre ligado à ganância. Porque o egoísta, ele só pensa nele. Ele só quer para ele. Ele não vê outra coisa. E, corroborando com isso, ele se torna cruel. Porque ele vai fazer de tudo. Meus irmãos, aquele que é ganancioso, que é insensível, que é indiferente, ele vai fazer de tudo para ter aquilo que ele acha que é o fim de vida para ele, que é o que dá segurança para ele, que é o que dá prazer para ele. Ele vai passar por cima de tudo e de todos. E olha que interessante. Nesse mês de julho, os irmãos aqui tiveram alguns sermões sobre santidade. Os irmãos tiveram sermões na quarta-feira sobre comunhão. E olhe como Deus é maravilhoso para nós aqui, Igreja Bíblica Monte Sião. O que é que tem a ver santidade? O que é que tem a ver comunhão com esses pecados aqui? Tudo, meus irmãos, tudo.
Por que que os edomitas fizeram o que fizeram? Porque eles não tinham comunhão com Deus. Eles não levavam Deus em consideração. Eles viviam sobre a sua sabedoria, sobre a sua coragem, sobre a sua honra. E ao viver assim, eles cultuavam o Deus que não era o Deus verdadeiro e não vivia segundo a vontade de Deus. Aqueles que não vivem segundo a vontade de Deus, meus irmãos, em hipótese alguma, estará caminhando em santidade. E se ele não estiver caminhando em santidade, ele vai ser indiferente, insensível, ganancioso e cruel. Não tenho para onde correr. Foi lido ontem aqui, Romanos capítulo 12. Nós devemos praticar a fraternidade, amar uns aos outros. Como é que eu vou conseguir amar o meu irmão se eu não tenho comunhão com Deus que vai me dar a condição de amar aquele irmão que não vai ser fácil, nunca foi, nunca será fácil amar o próximo. É só você olhar para você mesmo. Como é que eu vou conseguir andar em obediência a Deus, ou seja, em santidade, se eu não tenho comunhão com Deus? Então a minha vida vai ser pautada à semelhança dos edomitas, meus irmãos. Eu vou ser uma pessoa indiferente, eu vou ser uma pessoa insensível, eu vou ser uma pessoa gananciosa, eu vou ser uma pessoa cruel. O nosso texto, verso 10, aparece a palavra violência como causa, não é? Logo que termina o verso 9, ele diz: por causa da violência feita ao seu irmão Jacó. Essa violência aí é traduzida no verso 11, 12, 13 e 14 como indiferença, insensibilidade, ganância e crueldade. Você já tinha associado violência a esses pecados, meus irmãos? Quando a gente escuta a palavra violência, a gente já vai logo para o ponto final da violência, que é um ato de machucar, é um ato de tirar, é um ato de não dar, não ajudar. Eu estou falando materialmente, fisicamente. Mas o que esse texto está levando a gente a meditar, que antes de que esse ato ele se torne um ato visto e percebido, ele brota no coração de uma pessoa com a indiferença, a insensibilidade, a ganância e a crueldade. E por causa dessa violência, o verso 10 resume a ação de Deus punidora. Diz: ficará coberto de vergonha e será exterminado para sempre. Para sempre aqui, eternamente. Por isso que eu entendo, né, que isso já aconteceu. Já acabou, não tem mais volta para Edom. Assim como um dia não vai ter volta mais para ninguém. O tempo é agora de olhar para Cristo e se render a Ele. Aí o verso 11, nosso primeiro pontinho aí. A indiferença de Edom. E perceba a ênfase no dia. No dia. Vocês tiveram um dia para praticar o pecado de vocês. Mas vai chegar o dia. Vai chegar o dia que tudo isso vai ser punido. O verso 15, o nosso próximo sermão, vai falar sobre isso. Mas veja como é que começa. E perceba aí, no dia, você. A impressão que eu tenho é que o profeta vai começar a falar, e está lá o povo diante dele, está lá os edomitas lá, todo mundo, e era como se ele focasse o olho em cada um. E dissesse: você. E não deixa de ser uma chance para se arrepender. Mas a gente sabe que esse povo não se arrependeu. E aí, mais uma vez, eu lembro os irmãos, a palavra de Deus não é só para salvar. A palavra de Deus também é para condenar. Pessoas vão ouvir e o seu coração será quebrantado e ele vai se render. Pessoas vão ouvir e o seu coração vai endurecer. Não foi assim não com Jesus? Jesus falou e teve pessoas que se renderam, outras se enfureceram. Era a mesma verdade sendo falada, meus irmãos. A mesma verdade sendo falada pelo próprio Cristo. E alguns
se renderam, se humilharam. Outros odiaram cada vez mais o Senhor. Aqui eles tiveram a oportunidade de se arrepender, mas não se arrependeram. Mas o Senhor deixou claro. No dia em que estranhos, ele está narrando a cena. Ele não quer dizer, ele podia dizer aqui, não é? Num dia em que os de Tiro, os de Gaza, falasse as cidades que chegaram, né, que o povo de Deus, como eu disse, sempre foi perseguido. Mas aqui o autor, ele não dá ênfase naqueles que atacaram, mas sim naqueles que foram omissos, indiferentes. Quem? Os edomitas, que ele chama de você. Ele diz, no dia em que estranhos levaram os bens de seu irmão. Olha aí, olha a chamada. Não foi de qualquer pessoa. Olhe como a indiferença está aí, meus irmãos. O seu próprio parente, irmão. No dia que estranhos levaram seus bens. Bens aqui, não entenda como material. A palavra bens aqui, ela vai aparecer de novo lá no verso 13. No verso 13 é a ideia de bens, de coisas, certo? Aqui, por alguns comentários que eu li, dá-se a entender que bens aqui está relacionado a poder, força. Ou seja, quando os edomitas viram os inimigos do seu irmão chegar e se apoderar da sua força, do seu exército, não é? Da sua defesa. Aí o texto diz, vocês estavam presentes. Tipo assim, vocês não fizeram nada. Lembra da história que eu contei para vocês? Há alguns tempos atrás, estudava eu e meus 2 irmãos no mesmo colégio. E eu, como sendo o mais velho, eu era responsável por eles. Então, eu estava numa série a mais. Por ser mais velho, eu estava numa série. E nesse colégio, eram 2 andares, a turma que estava nos primeiros anos ficava embaixo, os que estavam mais adiante, em cima. E uma vez o meu irmão chegou, chorando lá em cima, dizendo, fulano de tal me bateu. Fulano de tal fez isso comigo. Aí eu, lógico, que eu ia deixar desaforo, eu digo, na hora eu vou resolver esse problema. Né? Tudo bem que eu desci e apanhei, nós apanhamos junto. Mas eu estava lá. Eu não fui indiferente. Só para os irmãos entenderem. É basicamente isso que aconteceu. Os inimigos chegaram, aí os irmãos estão vendo. Esaú está vendo Jacó apanhar. E ele olha, e o texto diz, vocês estavam presentes, quando estrangeiros entraram pelos portões e lançaram sorte sobre Jerusalém. Vocês mesmos eram um deles. Então, pega a minha ilustração. Meu irmão chega e diz, olha, está acontecendo isso, isso, isso. Aí eu chego lá, olho para o inimigo dele e digo, vamos nós 2 agora dar uma pena nele. Foi isso que aconteceu. A gente ri, né? Eu estou colocando um toque de humor para você compreender como isso é gravíssimo. Agora tente imaginar você não sendo eu, você sendo o meu irmão que apanhou. Qual era o seu sentimento por mim? Mas como é que o meu irmão faz isso comigo? Era para me ajudar. Por que ele ficou tão indiferente? Eu não sei vocês, mas a indiferença é algo que me deixa magoado. Eu não gosto que as pessoas me tratem com indiferença. Algum de vocês gostam disso? Ser tratado com indiferença? Quanto mais Deus. Quanto mais Deus. Deus está dizendo essas coisas para eles, para dizer, vocês estão sendo indiferentes com o irmão de vocês, porque primeiro vocês estão sendo indiferentes a mim. Por isso vocês fazem isso. Vocês não têm comunhão comigo, vocês não caminham segundo a minha vontade, vocês não andam em santidade. Por isso vocês são assim. No dia a dia de vocês, os estranhos, os estrangeiros entram e tomam a força, do seu irmão. E vocês mesmos compactuam com isso. Vocês ficam indiferentes à dor do irmão de vocês. Olha aí, meus irmãos. Uma total indiferença. Se recusam a oferecer algum auxílio. Aí o verso 12. O segundo pecado deles. Que também está direcionado a pessoas.
Olha aí, meus irmãos. Você mesmo. Você não deveria ter olhado com prazer para o dia do seu irmão. De novo, repete aí, ó. Seu irmão. E aí perceba que do verso 12 em diante vai aparecer sempre essa palavra. Calamidade. Ruína. Angústia. Verso 12, essa tríade. E a calamidade ela vai se repetir nos outros. Você não devia ter olhado com prazer para o dia do seu irmão, o dia da sua calamidade. Você não devia ter se alegrado pelo que aconteceu com os filhos de Judá. Filhos de Judá, seu irmão. No dia da sua ruína. Você não deveria ter falado de boca cheia no dia da sua angústia, ou seja, no dia da sua aflição. Não tem pra onde correr. A indiferença vai gerar insensibilidade. Você vê a situação e você tem prazer em ver. Meus irmãos, o que vem na minha cabeça, as ilustrações que vêm na minha cabeça, é sempre a minha vida. Não é? Quando eu via minha mãe, era mais minha mãe, né? Que descia a ripa nos meus irmãos, eu olhava para aquilo dali e eu dizia, ai, achava era bom. Entendeu? Digo, vai, merece, merece, merece. Vai, mãe, vai, mãe, vai. Eu me alegrava, eu tinha prazer. Só eu, porque vocês nunca aconteceu isso com vocês, não. Vocês são tudo santo. Isso não aconteceu com vocês, não. Lá em casa, nunca aconteceu. Do Thiago ficar alegre porque veio batendo na Débora, ou o contrário. Nunca aconteceu. Mas está aqui, ó. Você não devia ter olhado com prazer no dia do seu irmão, no dia da sua calamidade. Que calamidade é essa? Quando a turma estava chegando e tomando eles, tomando as suas terras, separando as famílias, matando. Crueldade, violência. Você não devia. Você não devia ter se alegrado. E o mais interessante aqui é, você não devia ter falado de boca cheia. O boca cheia aqui é mais ou menos aquilo que eu acabei de mostrar. É ficar dizendo, merece mesmo, sabe? É dar a ideia de arrogância, soberba, de você ser um juiz daquela situação e você já decretar a condenação e o castigo. É isso mesmo. Aí você perceba que isso tudo são prerrogativas de Deus. Que o ser humano sempre quer se colocar na posição de Deus. Então os edomitas se colocavam, eles se achavam os sábios, eles se achavam os poderosos, corajosos, eles se achavam aqueles dignos de toda honra e toda glória. Então eles olhavam para o povo de Deus e diziam, é isso mesmo. Falavam de boca cheia, está entendendo? Parece alguns aí que estão no poder, que falam assim com a prepotência, com a arrogância, entendeu? Como se eles fossem o dono de tudo. Não são. Era assim que se comportavam os edomitas. A insensibilidade operava. Em nenhum momento a compaixão veio ao seu coração. Não tem como. Um coração que vive despretensiosamente na indiferença jamais vai ser sensível. Jamais. Na parábola, ou na história, melhor dizendo, do samaritano, do bom samaritano, ele mostrou que não era indiferente quando ele olhou para aquela situação e mostrou ser sensível, que tudo indica que aquele que estava lá naquela situação era inimigo dele. Mas ele viu a necessidade daquele indivíduo e ele foi. Coisas que não acontecem quem tem um coração indiferente e insensível. E aí o verso 13 diz o que é que tinha no coração deles, do povo edomita, dos irmãos de Jacó. Era um coração ganancioso, daquilo que ainda hoje toma o coração de muitas pessoas. Por isso que João, escrevendo as suas epístolas, ele disse, não ameis o mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. É a tríade. Segurança,
honra e riqueza, honra de status, não é? É isso que todo mundo quer. É isso que todo mundo busca. Agora, o problema é quando se busca isso longe da comunhão e longe do caminho da santidade com Deus. Porque existe e sempre existiu pessoas crentes, tementes a Deus, que colocou Deus em primeiro lugar, que eram muito ricos, tinham muitas posses e que tinham honra, eram reconhecidos. Vários. A Bíblia demonstra. Mas a grande maioria se perde no caminho. Por isso, Paulo deixou lá escrito Timóteo, para a gente ter cuidado na busca da riqueza. Porque a ganância é um tipo de idolatria. Ela vai nos tornar indiferentes. Ela vai nos tornar insensíveis. Ao ponto de fazermos isso aqui que eles fizeram. Olha aí, verso 13. Perceba que é uma continuidade. É uma degradação. Primeiro são indiferentes. Não fazem nada. Olham, veem. Segundo, são insensíveis. Não sentem nada, a não ser prazer. Não têm compaixão. Aí, em terceiro lugar, ele vai dizer no verso 13. Você não deveria, ou não devia, ter entrado pelo portão do meu povo. Perceba agora aqui, um tom de graça, um tom de soberania, um tom de propriedade. Perceba, irmãos, que até então era teu irmão, filhos de Judá. Agora, quando o Senhor vai associar o pecado deles à ganância, não mais à indiferença e insensibilidade, ele não diz teu irmão. Ele não diz os filhos de Judá. Ele diz o meu povo. Agora perceba até aqui que o plano principal aqui é uma palavra direcionada aos edomitas. Mas o povo de Deus está aqui sofrendo. Verso 11, verso 12, verso 13 é o povo de Deus sofrendo. Sofrendo a indiferença, sofrendo a insensibilidade, que se transforma em violência. Foram saqueadas sua família, suas esposas estupradas, seus filhos mortos à espada. Tudo por causa de corações gananciosos. Mas Deus diz aqui, é o meu povo, não vai ficar assim. Então, crente, eu não sei o que é que tu está passando, mas se a vida estiver difícil para ti, se o ímpio estiver te perseguindo, te machucando, pela tua comunhão com Deus, pela tua santidade para com Deus, tu pode até morrer, mas tu nunca vai deixar de ser povo de Deus. E um dia, Deus vai chamar todos aqueles, Deus não vai deixar nenhum inocente. Lembra de Hebreus? O sangue de Abel clama. Todos que foram perseguidos de Abel, e se Deus voltasse hoje, todos que perseguiram serão punidos por esse Deus. Porque Ele não vai deixar o seu povo sem justiça. Porque Ele não é um só Deus de amor, Ele é um Deus de justiça, meus irmãos. Olha aí, ó. Você não deveria ter entrado pelo portão do meu povo no dia da sua calamidade. Hein? Imagina eu descendo lá da minha sala, indo lá na sala onde o cara bateu no meu irmão, e eu chegasse assim, ó, isso não vai ficar assim, com o que você fez com meu irmão. Aí a história seria outra. Seria não? Se coloca no lugar do irmão, se você fosse o irmão. Aí o seu irmão chegasse, o irmão, você foi pedir ajuda, e ele dissesse para o seu inimigo, ó, não vai ficar assim não, viu? O que você fez com meu irmão. Você ia dizer, eita, caba macho. Estou de boa agora. Então, crente, fica vivendo coitadismo. Não. Confia. Se tu estiver caminhando em santidade. Agora, se tu for um edomita, clama misericórdia. Porque a punição vem. Não vai deixar de vir, não. Ele diz assim, ó. Você não devia ter entrado. Você não devia ter olhado com prazer
para o seu mal no dia da sua calamidade. Você não devia ter posto as mãos sobre os seus bens. Paulo escreve na Timóteo, ele diz: vão prestar conta, os ricos que tomaram do salário, daquilo que ia gerar riqueza para os seus operários, tomaram. Vão prestar conta. Pedro, escrevendo a sua carta, ele diz assim, você tem que honrar os seus patrões. Mesmo que eles sejam injustos, você tem que honrar. Por que ele está dizendo isso? Porque ele foi um cara injustiçado. Paulo foi perseguido pelo Império Romano, escreve Romanos 12 e diz lá, Romanos 12 e Romanos 13. Ele diz lá, a vingança pertence ao Senhor, no capítulo 12, no capítulo 13 diz, se submeta às autoridades. E ele foi morto pelas autoridades, porque Paulo tinha convicção e certeza que ele era povo de Deus e que Deus ia fazer justiça. Nós não fomos chamados para fazer justiça, nós fomos chamados para pregar a justiça, nós fomos chamados para ser santo. E é confiar. O que Deus está dizendo aqui, ele cumpriu. Você não era para ter feito isso. Você não era para ter tirado o suor, os bens. É quando eu olho para esse texto aqui, meus irmãos, que eu digo assim, eita, meu irmão, esses pastores aí que estão nas igrejas ficam tomando os bens, né? Porque as pessoas confundem muito. Fala assim, uma pessoa indiferente, aí você vê logo assim, uma pessoa carrancuda, indiferente. Que é, né? Mas não é só isso. Fala, uma pessoa insensível, da mesma forma. Uma pessoa que assim, não se liga. Mas, meus irmãos, tem muitas pessoas que são indiferentes, falando palavras doces, abraçando. Tem muitas pessoas que são insensíveis, dizendo palavras de sensibilidade. Tem muitas pessoas que parecem generosas, mas que, na verdade, elas estão dando com a mão para tirar com a mão e com os pés. E aí isso enquadra esses pastores aí, que agora, nesse momento, você está aqui ouvindo um sermão desse, lendo a Bíblia, explicando o versículo, tentando colocar os irmãos dentro de um contexto para falar o que a Bíblia está dizendo. E tem um monte de gente agora ouvindo assim, dê seu carro, dê sua casa, faça um desafio. Se você tiver com dinheiro agora de pagar o plano de saúde, coloque aqui. Se você estiver pensando em comprar um imóvel para colocar os seus pais que já estão velhos, coloque aqui, Deus tem muito mais para dar. Ele está mostrando toda a indiferença, toda a insensibilidade, toda a sua ganância, com a única pretensão de se usufruir, de ter o seu prazer. Por isso, igreja bíblica, louve a Deus por ter uma igreja. Chegar aqui na quarta-feira, ver pregações que edificam a sua vida, chamando você a congregar, a ser santo. Chega aqui na EBD, tome mais. No domingo aqui, você sai da sua casa para ouvir um sermão, punidos pela justiça de Deus. Olha aí, é o que tu precisa. É o que tu precisa. Porque tu já ouve por aí, que eu sei. Um bocado de gente dizendo um bocado de coisa. Mas aqui hoje, escute. Como é que está seu coração? Está indiferente? Está insensível? Está egoísta? Ganancioso? Terceiro passo é inevitável. Você vai fazer de tudo para ter o que você acha que é o fim, que é o hedonismo da sua vida, o prazer principal da sua vida. E não é glorificar o Senhor. Não foi isso que os edomitas fizeram. Verso 14. Nosso último pecado aqui, Você não devia ter parado nas encruzilhadas para exterminar os que escapassem. Então, olha aqui para mim. Imagina a cena. Verso 11. Os inimigos chegando. Chegando. Aí o irmão olha, vê, fica indiferente. Verso 12. O inimigo chegou, está lá. Aí o irmão olha e tem prazer, tem alegria. E faz esnobar. Isso é pouco, merece mais. Verso 13. O inimigo chegou, está massacrando,
está saqueando, arrombou os portões, aí o irmão, vou entrar e vou aproveitar que estão levando, eu vou levar também. Você já viu aquelas coisas que acontecem muito nos Estados Unidos? Em alguns outros países, mas normalmente nos Estados Unidos. A turma entra, vai saquear uma loja, aí só basta entrar o primeiro. Aqui já aconteceu, né? Primeiro saqueou, aí vem a multidão, leva tudo, né? Então tá lá. Entrou, ainda pegou. Aí a cereja do bolo qual é? Ele vê tudo isso, ele tem prazer em tudo isso, ele vai e tira também, aproveita a oportunidade, sem nenhuma cerimônia, lógico. Ele é egoísta, ganancioso, ele é insensível, ele é indiferente. Mas não termina assim. O texto está dizendo que você não devia ter parado nas encruzilhadas para exterminar os que escapassem. E aí ele vê o irmão dele escapando desse ataque. E ele diz, eu sei para onde é que ele vai, vou esperar ele lá na encruzilhada. E quando ele for passar, eu vou segurar ele para entregar para o inimigo. É o que o texto está dizendo. Você não devia ter parado nas encruzilhadas para exterminar os que escapassem. Então imagina a cena, meus irmãos. Segura ele aqui. Ei, tá aqui ele, ó. Ele, tá aqui. Pega. Quem que está fazendo isso? Esaú com Jacó. O irmão. Cadê o amor? Não vai ter amor. É indiferente, é insensível, é ganancioso. É assassino. É cruel. Mas será que é isso que o texto está dizendo? É, porque o texto continua e diz, você não devia ter entregado ao inimigo os que escapavam com vida no dia da angústia, no dia da aflição, do sofrimento. Aí se você não tinha entendido até então por que Deus foi tão duro no verso 8, no verso 9, verso 10, e nós lemos lá Amós 1, verso 6, 9, 10, depois o 11, está aqui de forma bem prática. Eles fizeram tudo aquilo que nós lemos em Amós, o que nós expomos em Amós, porque eles tinham um coração indiferente, insensível, eram gananciosos, e por isso eram assassinos cruéis. E meditando sobre essas coisas, meus irmãos, fica muito claro, mais uma vez aqui para nós, que Deus diz tudo isso aqui, porque Ele é um Deus de justiça, Ele está vendo tudo. Isso me faz lembrar Isaías, foi o que o irmão Levi pregou aqui. O contexto de Isaías 6 é o 5. Isaías está vendo tudo cinza, bronze, sei lá, as nuvens estão tenebrosas, ele está vendo isso aqui. Indiferença, insensibilidade, ganância, crueldade. E ele diz, meu Deus, onde é que tu está? Está vendo isso não? Olha aí, onde estás? A mesma coisa do Salmo 73. Onde é que tu está? Aí o verso 17 diz, quando ele chegou e viu Deus, aí ele percebeu que tudo está no controle de Deus. Foi exatamente o que Isaías. Quando ele chegou, Deus levou ele para o templo e diga assim, meu filho, ó, aí pode estar uma bagunça. Bagunça para você. Aqui em cima eu estou vendo, está tudo sob controle, não se preocupe não. No tempo certo eu vou fazer justiça. E você vai ser um instrumento. Mas eu habito no meio de um povo todo impuro, de lábio impuro. Vai ser você mesmo. Venha cá. Aí, perceba lá qual era o sermão que ele tinha que pregar. Vá pregar, ninguém vai ouvir. Eu acredito que isso aí Deus vai dizer lá no futuro, para todos aqueles dessa época. Se eu mandei meu profeta, justamente para mostrar para vocês como vocês eram rebeldes e endurecidos. Vocês nunca deram valor a mim. E nós aqui brasileiros estamos anos-luz de sofrer perseguição ou coisa do tipo. Eu acredito que talvez a nossa geração alcance, mas estamos anos-luz do que aconteceu no passado. Mas entenda, se tudo isso aqui está registrado, é o verso 15, é o nosso sermão que vem. Mas eu vou citar para vocês. Olha o que é que o verso 15 vai dizer. Porque o dia... verso 11, no dia... Verso 12, no dia, para o dia do seu irmão. Verso 13, no dia da sua calamidade, no finalzinho.
E aí vem o porquê. A consequência, o que é que vai acontecer? Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Você será tratado da mesma forma como tratou os outros. É nisso aqui. Aí sim, esse aqui aponta para o futuro. Esse aqui faz a conexão, o elo. Deus conosco. Nós não estamos no naquele dia do verso 8. Eles já viveram isso. Mas o que está do verso 11 ao verso 14 é para nos chamar a atenção de que haverá um juízo, uma punição final. Será o dia do Senhor. E todos pagarão, sem exceções. Todos. Quais aplicações aqui que eu trago para os irmãos? Primeira delas. Escute bem. Devemos cultivar um coração de empatia e solidariedade em relação aos que estão ao nosso redor. Especialmente aos irmãos e irmãs na fé. Eu já até preguei nesses textos, né? 1 Timóteo 5 e 8. Se a gente não ajudar, se a gente não for sensível às dificuldades, às necessidades daqueles que estão próximos a nós, irmão, na fé, o texto lá de Timóteo vai dizer que nós negamos a nossa fé. Quem é que nega a fé? É aquele que não tem comunhão, não anda em santidade com Deus. Segundo, a Bíblia nos exorta a sermos compassivos e misericordiosos, assim como Deus. Foram 2000 anos. A misericórdia de Deus, como diz Jeremias, é a causa de não sermos consumidos. Terceiro, a crueldade, meus irmãos, não deve fazer parte da vida de um cristão. Devemos ser como Cristo foi e todos os seus discípulos. Nós devemos sentir compaixão pela desgraça dos outros. Se a Bíblia diz que nós devemos amar os nossos inimigos, quanto mais os nossos irmãos. Romanos 12. Está lá. 1 João. Está lá. E aí, pensando nisso, me veio um questionamento. Há diferença entre dificuldade e necessidade? Há diferença de dificuldade e necessidade? E eu fui em busca de definições. Porque o povo de Deus sempre passou por dificuldades e necessidades. A definição de dificuldade, eu quero ser bem didático para os irmãos entenderem. A definição de dificuldade, ela traz a ideia de coisas relacionadas a problemas. Então, dificuldade está relacionado a coisas, problemas que exigem solução. E se eu tiver um coração indiferente, insensível, ganancioso, cruel, eu não vou ser instrumento de Deus para a solução dos problemas do meu irmão, que é próximo de mim, e do meu próximo, que às vezes não é meu irmão em Cristo. Eu não vou ter condição de ajudá-lo. A definição de necessidade, ela não está ligada a coisas e nem problemas. Por isso não exige solução. Necessidade está ligada a pessoas com carências que exigem provisão. Entendeu? Provisão. Aí o ponto é esse. Todos nós temos dificuldades, mas nem sempre necessidades. Agora, quem tem necessidades acaba tendo dificuldades. Vocês estão entendendo a minha linha de raciocínio? Todo mundo tem
dificuldade. Todo mundo tem, sem exceção. O rico e o pobre. O mais instruído, o menos instruído. Todos temos dificuldade. Por quê? Porque dificuldade está relacionada a coisas, problemas. Agora, nem todos têm necessidade. Necessidade, pessoa, carência, provisão. Vou tentar ilustrar isso aqui com um exemplo. Eu chego na casa de um irmão, ele está diante de um computador. E ele não consegue resolver o que ele quer resolver no computador. Sei lá, o computador não está abrindo, ou se está abrindo, ele está travado. Aí eu digo, o irmão está com dificuldade. Aí eu sou uma pessoa que não tenho indiferença, nem sou insensível, muito menos ganancioso. Eu olho para aquele irmão e digo, irmão, eu vou lhe ajudar a solucionar esse problema nessa coisa aí chamada computador. Aí eu chego lá e resolvo para ele. E ele agora consegue trabalhar, ele consegue resolver a situação. Resolver a dificuldade do irmão. Estão entendendo, irmãos? O mesmo exemplo, eu chego lá, o computador está funcionando, não tem nenhum problema. Mas eu percebo que o irmão está com a sua cara em cima da tela. E ele faz força. Ele faz força para ler o que está ali. Ele olha assim, ele olha assim, olha assim, ele não consegue. Aí eu olho para ele, o que é que eu vejo? O irmão está com necessidade. Necessidade de quê? No mínimo, de uma consulta ao oculista. Quem é que está precisando de alguma coisa? É a coisa, computador, ou é a pessoa? Ela está com a carência. Então, eu vou ter que meter a mão no bolso e pagar uma consulta para que ele faça uma avaliação. Aí depois, eu tenho que ajudar de alguma forma a comprar o óculos para ele colocar nos olhos. E aí, um belo dia eu chego na casa dele, está lá o computador funcionando e ele está lá lendo tudo normal. Então, eu resolvi a sua dificuldade, eu resolvi a sua necessidade. Não é não? Não é assim? É ou não é, irmãos? Ponto. Os edomitas não viram a dificuldade e nem viram a necessidade. Infelizmente, muitas vezes, não na mesma proporção, mas nós agimos do mesmo jeito. Nós vemos a dificuldade do irmão. A dificuldade, não a necessidade. A dificuldade do irmão. E a gente não se coloca na disposição de resolver aquele problema. Muitas das vezes, nós vemos a necessidade do irmão. Necessidade ligado à pessoa. Dificuldade ligado a coisas. Por isso, meus irmãos, a Bíblia fala tanto em ajuntamento, em comunhão. Como é que eu vou enxergar e como é que eu vou diferenciar? Não sei se você já tinha feito essa diferenciação de dificuldade para necessidade. Como é que eu vou fazer isso se eu não me relaciono? Como é que eu vou fazer isso? Se eu não sei como é a vida desse irmão. E eu não preciso viver na casa dele, como foi bem dito aqui ontem. Eu não preciso estar todo dia na casa dele. Mas é impossível eu estar na mesma congregação de um irmão que diz ser membro da mesma igreja que eu sou membro, e eu não saber onde é que ele mora, eu não saber o telefone dele, eu não saber onde é que os filhos deles estudam, um certo grau. E não é com todos, mas com alguns, porque a nossa vida é assim. Perceba, quem está aqui mais ou menos há 10 anos, 6 anos, quando você chegou, você tinha um relacionamento com certas pessoas, aí se intensificou, depois se afastou, aí depois você começou a se relacionar com um que até então você não tinha, depois se afastou, depois voltou. É assim, a vida é essa. Mas tem pessoas que estão na igreja, 2, 3, 4, 10, e ela não se relaciona com ninguém. Ela não tem comunhão com ninguém. Meus irmãos, não tem saída. Essa pessoa vai entrar nesses pecados da indiferença, da insensibilidade, da ganância.
E assim ela vai exercer o ato de crueldade quando se nega auxílio, quando se nega ajuda. Por isso Deus nessa noite nos chama a atenção para isso. Como é que está a tua vida aí, crente? Tu só olha para a tua dificuldade, tu só olha para a tua necessidade. E quando eu vou dar exemplos, eu costumo me colocar nos exemplos, meus irmãos. Certo? E não é diferente de vocês, não, uns mais, outros menos. Porque aqui não tem nenhum milionário. Se aqui tivesse milionário, aqui na igreja bíblica, se não tivesse milionário, aí eu ia dizer, você nunca passou necessidade. Você passa dificuldade. Porque dificuldade é o quê, meus irmãos? Problema. Então, o dono do ex-Twitter aí, como é o nome do cara? Elon Musk. Aquele cara não tem necessidade, meus irmãos. Ele tem dificuldade. Ele tem um bocado de problema para resolver. Tem ou não tem? Mas necessidade que precisa de provisão, ele não tem. O que ele quiser, ele compra. O que ele quiser comer, ele come. Para onde ele quiser viajar para ficar tranquilo, em paz, ele vai. Não tem. Não é o nosso caso aqui. Então, tem muitos irmãos aqui que passam necessidade. E tem muitos irmãos aqui, todos nós, passamos por dificuldade. Mas a sensibilidade de cumprir com o propósito de ajudar ao próximo é independente de você ser rico ou pobre. Hoje, graças a Deus, a minha vida está bem melhor do que há 15 anos atrás. Os irmãos que estão aqui há mais de 15 anos, eu 15 anos como pastor, mas eu estou aqui há quase 20 anos. Os irmãos devem lembrar, não é? Eu chegava a pé aqui, o carro em casa, porque não tinha dinheiro para botar gasolina. Né? Chegava aqui, o carro cheio de multa, não podia vir, na blitz pegava, levava, aí lá vai. Não tinha dinheiro para pagar a multa, imagina para tirar o carro. Um monte de coisa acontecendo. E às vezes, nunca passei fome, mas às vezes, doido para comer um negocinho melhor, mas não tinha. E os irmãos aqui, que estão aqui, há de saber. Nunca fui de xarapitanga. Estou falando algo que aconteceu no passado, mas eu nunca peguei o pulso para dizer, irmão, está passando por isso, estou vindo a pé porque eu não tenho dinheiro. Nunca disse isso, estou dizendo isso hoje, agora. Porque já passou, mas nunca disse para os irmãos. Porque eu sempre esperava Deus agir no coração dos irmãos e Deus sempre agiu. Quantas vezes eu ia sair aqui? Quem conhece a irmã Mazezinha? Quem conhece a irmã Mazezinha? Acho que está ela aí, ó, Mazezinha. Irmã Mazezinha é milionária, é? Tem muita esposa, ela? Não. É rica em Jesus. Ela apertava a minha mão, me colocava uma oferta na mão. A irmã Mazezinha, ela via a minha dificuldade, ela via a minha necessidade. E ela não fazia festa, não fazia... Ela chegava, apertava a minha mão e dizia, pastor, para lhe ajudar. E quando eu chegava em casa, eu abria, eu dizia para minha esposa, minha filha, só Deus me fazer um negócio desse. Meus irmãos, como é que anda seu coração? A Bíblia diz que deve-se dar honra a quem merece honra, e eu faço essa honra à irmã nessa noite mais uma vez. A irmã, ontem foi perguntado aqui quem orava por mim. E aí o irmão Guaracá diz, nós aqui de manhã, todo dia oramos pelo pastor, e eu sei disso. E eu peço que todo mundo ore por mim. Isso é enxergar que existe necessidade, existe dificuldade na vida de todos nós. Mas sendo bem prático, como é que está seu coração? Quando você lê um texto desse, onde você se coloca? Você se coloca no povo que está sofrendo a indiferença, a insensibilidade, a ganância, a crueldade. E assim você é grato a Deus por Deus estar lhe sustentando e que você não vai se levantar contra ninguém, vai esperar a justiça de Deus. Amém. Glória a Deus. Se mantenha assim. Confie que essas palavras são reais e verdadeiras. Agora, se você se vê como os edomitas se comportaram, se arrependa da indiferença. Se arrependa da insensibilidade. Se arrependa da ganância, da crueldade. Eu não acredito em coincidências. Eu acredito em Deus agindo e direcionando.
Antes de eu vir para cá, um pastor mandou um zap para mim. Exatamente quando eu peguei minha pasta para descer para vir para o carro. Não sou pentecostal, tá? Mas eu acredito que Deus se move. Aí um pastor mandou isso aqui para mim, que toca muito no nosso ponto 3, ganância. Porque a ganância, ela é a teologia do mundo. O mundo incita isso. O mundo chama todos a isso. E a ganância torna as pessoas indiferentes, insensíveis e cruéis. E aí o pastor, ele coloca para mim uma citação de Richard Baxter, que eu vou ler aqui para os irmãos. O que você teme é que seu corpo seja ferido, seus bens sejam reduzidos, sua liberdade seja cerceada, seus confortos mundanos sejam perdidos, ou que você possa perder a sua própria vida? Tudo isso não revela o quanto seu coração está nas coisas deste mundo? O quanto do seu coração é falso diante de Deus e do céu? Como essas descobertas deveriam humilhar você. Descobrir que você ainda não está morto para as coisas do mundo e a cruz de Cristo ainda não crucificou estas coisas para você. Descobrir que os interesses da carne ainda são tão poderosos em você e os interesses por Cristo e pelo céu são tão baixos. Que Deus parece não ser suficiente para você e você não pode fazer do céu somente a sua porção porque você tem tanto medo de perder a terra. Coloque o seu coração e esperança nas coisas de cima. Esteja contente com Deus, o céu somente. O céu somente. Somente então, o medo exagerado do homem não encontrará mais nada com que trabalhar no seu coração. Isso aqui eu entendo que é Deus dizendo para nós: não deixe a indiferença, não deixe a insensibilidade, não deixe a ganância, não deixe a crueldade afastar a promessa maior que eu tenho para você, que supera todo o prazer, toda a riqueza, todo o patrimônio, toda a honra. É de você ser meu povo. Ame o próximo, ame a igreja, ame a Deus. Confie no Senhor. Senhor, eu te dou graças por essa noite. Te dou graças pela tua palavra. Te dou graças pelo privilégio de ter sido escolhido por ti para ser teu filho, por ter sido salvo na cruz. Que os meus pecados ali foram perdoados. Os meus pecados passados, os meus pecados presentes, os meus pecados futuros. Cabe a mim reconhecer as minhas falhas e clamar pelo teu perdão. E nessa noite, Senhor, eu estendo o meu clamor para todos que aqui estão nessa noite. Se há alguém no meio de nós que vive na indiferença, na insensibilidade, na ganância, e assim o leva a ser tão cruel, que teu Espírito Santo transforme o seu coração. Se é um coração já salvo, que ele amadureça com essas verdades. Se ainda não é, Senhor, que o Senhor o salve e o livre da punição nesse tempo e da punição final. É que eu te rogo e te peço, em nome de Jesus.